Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do WOcast. Hoje a gente está aqui com uma profissional incrível, que faz um trabalho gigantesco aí em várias clínicas odontológicas, que super casa aí com os profissionais que estão querendo se desenvolver. A gente vai bater um papo super interessante, não vou dar muito spoiler, que eu quero deixar ela falar bastante. Mas antes de começar, quero pedir para quem não se inscreveu no canal, ir lá, se inscrever, para vocês acompanharem todos os episódios que a gente tem trazido aqui, vários convidados super interessantes para que vocês se desenvolvam na área da estética, das clínicas, independente de qual for a sua área. Então, para fazer com que sua clínica prospere cada vez mais. A gente está trazendo esses conteúdos gratuitos e super valiosos. Mas hoje, estamos trazendo aqui... Ela é CEO da Destaque Consultoria Médica, mais de 15 anos de experiência em gestão, marketing, as finanças para clínicas de alto padrão. Já ajudou mais de 250 clínicas em todo o Brasil a transformar atendimento em receita. Speaker da Galderma também, a gente se conecta em relação a isso. E palestrante em diversos eventos para médicos profissionais da saúde. E eu, particularmente... vi o trabalho dela no dia a dia, sei o quanto essa mulher movimenta montanhas. Então hoje é um prazer gigantesco, Paty. Obrigado. Eu sei da sua correria, sei o quanto você trabalha e ter esse tempo disponível pra gente é um extremo prazer, viu? O prazer é meu. É um prazer estar aqui, poder contribuir com seus seguidores. Vai ser maravilhoso. Nosso bate-papo, tô ansiosa. Tenho certeza que vai ter muita coisa bacana. Boa. Porém, umas perguntinhas legais aqui pro pessoal, pra gente extrair bastante conhecimento. Legal. Pode extrair, a ideia é essa. E, Paty, no início de tudo, a gente sempre gosta de entender um pouco quem tá sentado aí atrás desse microfone. Então, quem é a Patrícia Vasconcelos por trás da Destaque? Por trás da Destaque. Carioca, que mora aqui em São Paulo há 25 anos. Mãe de 2 filhos, Felipe, de 12, Bernardo, de 3. Casada, com 2 cachorros. Então, assim, é uma loucura, né? Essa vida de mãe, esposa, dona de casa e empresária, né? Então, amo esportes, vim do esporte. Não sei se você sabe, é uma curiosidade. Minha primeira faculdade foi educação física. Que legal, não sabia disso. Antes de fazer marketing e tudo mais, porque eu era atleta de judô profissional. Já fez tudo, né? Eu já fiz tudo. E aí vem essa coisa da performance, né? Que tá muito, acho que intrínseca em mim, assim, vem do esporte, né? Então é uma coisa que eu carrego muito hoje também na minha vida, com meus filhos e na empresa. Então, essa sou eu, né? Eu ia te perguntar, porque eu tenho entrevistado várias pessoas que falam da questão do esporte. E o esporte, ele determina muito, né, Paty? Eu tô começando a fazer Muay Thai, porque eu vejo quantas pessoas falam que isso impacta. Né? Impacta demais, assim. Eu entrei no judô com 4 anos, e meu pai 5 anos, e meu pai me colocou pra disciplina. Né? Então, acho que eu não era muito tranquila. e eu e meu irmão. E aí o meu irmão não deu continuidade, não gostou. E pra mim, assim, eu me encontrei ali, sabe? E realmente, assim, você aprende muitos valores, né? Eu acho que hoje o mundo tá tão raso disso, né? Mas, assim, o esporte, isso é muito... tem que ter. Então, assim, para você passar de faixa, no meu caso ali, eu tinha que ter notas boas no meu boletim. Meu pai e minha mãe não podiam ter reclamação. Então, era todo... Assim, eu tinha que viver ali numa disciplina diferente, né? Do que se eu não tivesse ali no esporte para conseguir as minhas conquistas, passar. Então, realmente me ensinou muita coisa. Tanto que o Felipe, o meu filho de 12 anos, ele acabou de virar faixa preta em taekwondo. Porque a gente colocou ele desde os 4 anos também, por conta de disciplina e tal, e eu acho que isso a gente leva muito pra vida, sabe? Aprende muito. E é muito legal falar sobre isso. Aprende a perder. E eu acho que é muito legal falar sobre isso, Paty, porque a gente conversa tanto sobre sucesso profissional, sobre sucesso de carreira, mas às vezes eu tenho muitos alunos que a gente vai fazer uma análise geral, que são meus mentorados, leva uma vida toda desregrada. Às vezes, assim, é aquela história eu brinco que é o padrão da Maria, né? Acorda atrasada, pega o filho, vai dar banho, brigando com o marido porque tá atrasada, porque tem que fazer um café, e daí leva o filho atrasado pra escola, aí chega na clínica com os pacientes esperando, já atrasada também, já trata o paciente mal, trata a secretária mal. Como é que você vai prosperar nisso, né? Prospera. Então, além de falar dessa questão, a gente gosta muito de falar das habilidades emocionais, porque isso diferencia, né? Muito. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu não sei se você lembra, eu não sei nem se você ficou sabendo, na verdade, mas há quase 3 anos atrás eu tive um burnout super feio.
Eu fiquei sabendo, você comentou. Eu acho que eu comentei com você. É. E pra mim foi muito impactante, assim, porque eu sou workaholic, né? Sempre fui. E o trabalho pra mim é uma coisa muito importante, porque assim, eu amo o que eu faço. Então, não tem hora, sabe? Eu vou indo. E aí, quando eu me deparei com burnout, eu achei que eu tava morrendo, porque eu fui pro hospital com toda torta, com a língua enrolando. Eu achei que eu tava tendo um AVC. E aí, depois de todos os exames, o médico falou, não, você teve a sua... Bem-vinda, você teve a sua primeira crise de ansiedade. Eu, né? Toma uma gotinha aqui. E aí, eu tive que ir pro psiquiatra, pra terapia, coisas que não faziam parte da minha vida. Depois disso, eu sou grata pelo meu burnout. Porque depois disso, eu aprendi a equilibrar melhor a minha vida. Então, assim, inserir meditação. Assim, eu sempre fui da atividade física, mas eu não tinha alguns outros hábitos importantes para acalmar minha mente, para trabalhar melhor um planejamento, né? E isso me fez uma pessoa melhor, sabe? Não quero ter isso de novo, então me policio muito para isso, porque a gente não tem... a gente perde um pouco o controle, né, do corpo, assim. Total. Não sei se você já passou por algo parecido. Você já teve? Já tive. É desesperador, né? É desesperador. E eu falo isso até para os nossos clientes, né? Quando eu vejo que eles estão nesse caminho, eu falo, calma, vamos lá, né? Vamos dar uma respirada, vamos voltar, vamos parar, tira uma semana, vai viajar esse final de semana. Porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer nada acontecer, né? E é engraçado, Paty, que depois que você para e começa a olhar... A gente, às vezes, tá fazendo tanta coisa que nem vale a pena, que a gente nem precisaria. Só que por ser workaholic, por gostar de trabalhar, a gente fica procurando pena em ovo, né? Uhum. Procurando trabalho. Eu também tive numa fase de trabalho muito intensa, a gente tava viajando muito, dando muito curso, fazendo muitas coisas. Então, deu uma parada em tudo, um pane, eu tive que passar aí um mês, assim, relaxando. Então, é importante, né? É muito importante. A gente vive no piloto automático, né? A gente vive nisso. E eu acho que depois da pandemia piorou muito, né? Pelo menos eu sinto muito, assim, isso. Porque você não tem meio que mais hora. A questão do online, do remoto, né? Do híbrido, assim, mexeu muito. Então, você não tem mais um horário. Você tá sempre trabalhando. Então, assim, você tem que se policiar, né? É uma loucura pra você conseguir dar conta de tudo bem. Porque senão você vai focar só no trabalho, aí você deixa a sua família de lado. E aí, se você foca só na família, o seu trabalho desanda. E aí você, o que você faz, né? Tipo, é desesperador, né? E viram, pessoal, como isso é algo importante. Todos os convidados que vêm aqui, a gente entra nesse assunto por quê? Porque para você ter sucesso, você tem que olhar para todos os ramos da sua vida, para todos os pilares da sua vida. Não adianta você ter um sucesso profissional gigantesco, porque ele vai ser voo de galinha que a gente brinca. Você vai crescer gigantescamente, o tombo é muito grande. Porque se você não estiver olhando para todos os setores da sua vida, você não consegue a longo prazo ter uma mentalidade saudável, né? Sim, é até muito o que você falou, né? Prosperar, né? Você acaba não prosperando, né? Eu gosto muito de usar também a roda da vida, sabe? Então, às vezes eu faço com os meus clientes, e até quando a gente vai fazer, por exemplo, o DISC, que é quando a gente trabalha o perfil comportamental dos colaboradores, para entender se o perfil dele está de acordo com a vaga e etc. Dependendo do caso e do lugar, a gente aplica a roda da vida em cada colaborador para saber como que ele está realmente nisso, porque precisa estar equilibrado. Para ele render no trabalho, ele precisa estar bem nas outras áreas da vida. E, normalmente, todos nós temos áreas que estão muito defasadas, né? Porque a gente não olha para isso. Então, é um exercício mesmo, sabe? De todo mundo, de olhar para todas as áreas, de dar uma parada, de respirar, de no domingo planejar a semana e não deixar acontecer na loucura, né? Então, é difícil, mas é necessário, sabe? É importante, né? É importante. Mas eu achei muito legal a gente entrar nesse assunto, porque tá em comum com todos o pessoal. Tem vindo uma galera de peso grande aqui. E todo mundo acaba entrando nesse assunto. Paty, vamos lá. Mas vamos agora falar um pouquinho, então, da questão do sucesso das clínicas. Eu sei que você aí cuida de várias clínicas, conheço vários profissionais de mega sucesso que você atende. E a gente quer entender um pouquinho aí sobre o que essas clínicas têm em comum, como elas funcionam. A gente vai seguir esse papinho aí, querendo extrair de você, pra gente trazer para as nossas clínicas também. Legal. Acho que eu vou começar até assim, por que as clínicas procuram a gente, né? Então, quais são essas dores? Perfeito. Então, assim, na grande maioria, assim, até isso vai até um pouco na linha dos nossos 4 pilares e serviços aqui da Destaque. A gente até, no rebrand que a gente fez esse ano, a gente separou, né, e refez esse rebrand por conta das dores que os clientes traziam pra gente. Então, a primeira coisa é dificuldade de contratar pessoas. Então, assim, a gente faz hoje muito processo de recrutamento e seleção. Desde copeira, auxiliar de limpeza, até
né, gestor e profissional técnico mesmo. Então, desde assim, biomédico, enfermeira, recepção, concierge, consultora de vendas, porque tá muito difícil contratar. Né, tá uma dor hoje de todas as clínicas. E aí eu vou para um lado que é assim... Até dei uma risadinha pra Bárbara aqui, não sei se você viu? Eu vi! Estamos nesse desafio. É desafiador. A gente deve estar hoje com 15 vagas abertas lá na Destaque, no setor do RH. Caraca, é muita coisa. É muita coisa. Até a gente eu aumentei o número de recrutadoras, né? Porque tá muito difícil. Então, assim, e lá a gente realmente, assim, é muito criterioso. A gente aplica teste comportamental, a gente aplica questionário, né? A gente faz tudo e só passa realmente aquelas pessoas que têm o match, né, com a vaga. Então, assim, hoje o que a gente percebe? As pessoas não têm equilíbrio emocional. E até mesmo pelas próprias gerações de agora, elas são muito instáveis, né? Elas querem ditar o que elas querem no trabalho. Então, a gente percebeu muito no nosso segmento de clínica que a gente tem procurado pessoas até vezes um pouco mais velhas, pessoas mais estáveis emocionalmente, né? Por quê? Porque se você contrata no impulso ou, indicação, amigo do amigo... O que acontece? Essa pessoa, provavelmente, ela não vai dar certo, né? Ela não vai prosperar ali dentro do teu negócio. E aí, o prazo que você perde para recontratar são de 10 meses. Por quê? Você abre a vaga, aí você contrata, aí você treina. E aí, até a pessoa estar boa, esse processo dura normalmente 10 meses. E aí, quando você demite, você perdeu esses 10 meses. Então, aí você precisa, para a pessoa estar pronta de novo, você precisa de quê? Mais 10 meses. Então, isso foi até de uma estatística que eu fui num summit no final do ano passado, no Rio. No início desse ano, no Rio, em abril. E uma recrutadora estava falando, né, que isso tem sido, assim, muito complexo. Então, o recrutamento, ele precisa ser, assim, muito bem feito. Por especialistas, por profissionais da área, porque são as pessoas que vão fazer a tua clínica andar. Não adianta você ter um sonho, uma meta e você não ter uma equipe. Tem quem te ajuda a fazer isso. E outra coisa que a gente vê é ou médico, ou dentista, ou biomédico, o dono da clínica, eles às vezes não querem investir no profissional. Só que é uma economia... Boba, né? Boba. Eu tô me identificando com tudo aqui. Meu início de carreira foi mais ou menos assim. E depois você vê que você não pode economizar nas pessoas, porque as pessoas que vão fazer um trabalho bom pra você e que vai prosperar junto contigo. Se é um bom profissional, ele quer ganhar bem. Exato. Obviamente, né? Obviamente. Você falou uma coisa comum, Paty, que eu acho que eu passei por isso no início da minha carreira, eu acho que a maioria dos profissionais passaram também, que é a gente contratar só por uma indicação. A gente não fazia... Paty, eu não fazia um teste. Eu tive a sorte que a minha primeira secretária da minha vida foi um avião. Porque ela chegou na minha sorte. Porque assim, pra começar, eu acho que tem uma falha muito grande, né, os profissionais. Vou perguntar pra você. Você acha que um profissional, ele sai preparado da faculdade pra empreender? Imagina. Ele não sai preparado nem às vezes para a parte técnica dele. Ainda mais para agora, porque meu filho está na escola com 12 anos, ele está tendo empreendedorismo na faculdade. Eu achei o máximo. Que legal. E educação financeira, porque isso falta. A gente não teve isso. Tinha. Né? Não tinha. Então, e agora a gente vê que os que já saíram formados também não tiveram. Isso é uma preocupação de agora das escolas, né? Mas quem a gente está contratando para trabalhar agora não tem. Então, é muito difícil. E é por isso que o profissional ele precisa se ancorar em pessoas que vão ajudar, em consultorias que vão fazer prosperar. Eu só consegui crescer na minha carreira quando eu tive consultorias boas. Porque a gente sozinho não consegue. Eu acho que assim... não sei como foi sua infância, mas minha infância foi muito pobre, muito simples. Então, assim, meus pais não sabiam mexer com dinheiro. Como é que eles iam me ensinar aquilo? Exato. Então, eu cresci, fiz uma faculdade. A faculdade, ela olha o profissional que vende com olhos de terror. Então, o profissional não pode vender, que senão ele é salafrário. Sim. E aí, você sai da faculdade com essa noção, cai no consultório. Eu achava que eu tinha que fazer tudo. Paty, eu me lembro até hoje. Eu chegava de manhã na clínica e assim, eu tive sucesso muito rápido com pacientes. Então, eu tinha uma agenda muito cheia. Super novo, né? Muito 83, novo. já não tá mais tão novinho. Eu sou 10 anos mais velha que vocês. Triste. Mas assim, eu acho que quando eu tive meus 22, 23, era meu auge de atendimentos, assim, muito paciente. Eu acordava 6h30 da manhã, limpava a clínica... Tá? Dava uma limpadinha ali organizada, atendia os pacientes, fazia confirmação, fazia tudo sozinho. Depois de 1 ano fazendo isso, que eu fui notar, gente, eu acho que eu preciso de uma secretária. Aí contratei. Mas assim, quantos que nem você? Não enche a mão. Não enche a mão,
E a Não gente é observa o normal. muitos dos que estão assistindo devem estar se identificando com isso que você está falando. É difícil mesmo, a gente tá assim, o mundo tá complicado, né? As pessoas doentes, as pessoas ansiosas, né? Então, e isso reflete no trabalho, porque você vai contratar essas pessoas para trabalhar com você. Hoje, a gente vê muitos casos nas clínicas de pessoas que estão saindo de atestado por ansiedade, por burnout, uma loucura, uma quantidade enorme, sabe? Então, quando você vai contratar, você tem que ir mais a fundo, sabe? Por isso que e não é porque a gente na Destaque faz esse processo, assim, tem várias empresas que fazem esse processo de recrutamento e seleção e as pessoas devem procurar. Porque quando você tem um time qualificado fazendo isso, não é que você não vai ter chance dessa pessoa não dar certo, mas assim, as chances minimizam muito, né? Porque foram feitos vários testes, os recrutadores foram profundo ali naqueles candidatos para você tentar mitigar, né, otimizar ali qualquer problema de desvio de personalidade, várias outras questões, né? Porque a entrevista é uma venda, né? A pessoa tá ali, ela tá se vendendo, então ela vai ser maravilhosa. Por isso que a gente sempre nunca faz, lá no Destaque, a gente nunca faz uma entrevista só. A gente faz a entrevista, aí depois a gente volta para fazer o comportamental, aí depois a gente volta para fazer um questionário, uma redação, e dependendo do cargo, a gente volta para fazer um teste técnico. Uhum. Então, a gente tem vários momentos com esse candidato e, assim, a gente várias vezes nesse processo, a gente já elimina ele ali, porque ele não faz esses testes que a gente pede. Ou ele demora muito para responder, você fala... já cansou. Não dá. Então, assim, precisa realmente de um time especializado, sabe? Isso eu vejo que é uma dor hoje muito das clínicas, que é pessoas, né? E aí também acho que tem um pouco da culpa da clínica, que é os profissionais que eles não fazem um onboarding direito com essa pessoa, com esse colaborador que entra. Então, assim, a empresa às vezes não tem uma cultura estabelecida, não sabe nem por que tá ali, não tem um propósito, não tem um playbook ali, né, um script do que aquela pessoa vai fazer, né, uma descrição de cargo. Então, simplesmente a pessoa chega e é jogada. E aí, tô me identificando com tudo, tá? No início de carreira, é exatamente assim. Garanto que a galera aí tá todo mundo se identificando. Só que isso é muito ruim. É muito ruim porque, assim... É a principal falha. Se você não faz um onboarding perfeito, se você não mostra quem é você, qual é a cultura, o que você espera dele, né? Se ele vai ter meta, se ele não vai ter... Ele não vai engajar com você. Ele vai ficar um tempo e vai sair. Então, tem os dois lados, né? Tem o lado de quem não sabe contratar e tem o lado de quem não sabe trabalhar ainda. Entende? E é uma dor bilateral, tá? Vem dos dois lados. Ou a clínica que quer pagar muito, muito abaixo do mercado. Também não vai conseguir profissionais bons. Quem é bom tá bem alocado, né? Tá bem alocado. E se quiser trocar, a pessoa precisa remunerar daquela maneira. A pessoa quer crescer, né? Isso é óbvio. Então, as clínicas, elas procuram principalmente no primeiro pilar para contratação. Isso. Aí a gente tem mais 3 pilares. Aí a gente tem o outro segundo, que é o mais forte, que é a parte de gestão. Então, assim, as clínicas muito profissional que começou sozinho, que nem você contou agora. Eu comecei sozinho e depois, 1 ano... Acho que nesse nível a gente nunca pegou, mas assim, sempre um sempre um profissional com uma secretária. Então, assim, isso a gente... só que a secretária, ela faz pagamento, ela é comercial, ela limpa, ela faz follow-up, ou o profissional, né? O dentista acha que faz, mas não faz. Então, assim, ela faz tudo e não faz nada. Esse profissional, ele já sabe o que é follow-up? Quem? Esse que você tá falando aí? Tá falando? Ele nem sabe o que é follow-up, né? Quem dera cobrar. Não, assim, muitas vezes ele passa preço. Não tem ninguém que acompanha esse paciente depois, num plano de tratamento. Não existe gestão. Pessoal, vocês estão anotando aí, né? Porque eu tenho certeza que a maioria das coisas que a Paty tá falando, todo mundo aí faz. Não adianta mentir, não. E eu no começo da minha carreira fazia muito. Então anotem o que são as coisas que ela tá falando, que são básicas para vocês limparem na clínica de vocês. Exato, porque o que acontece? Vamos lá, eu entendo que isso é custo, né? Mas para quem tá começando, precisa começar corretamente. E às vezes você vai precisar ter um investimento inicial. Então... tudo bem, uma pessoa, dependendo da tua estrutura, ela pode até dar conta, mas precisa estar muito claro o que ela vai fazer, isso tem que estar descrito, até para ela entender o que ela precisa fazer. Então, a gente chega a fazer, na consultoria, um checklist diário das pessoas. Então, assim, na segunda você vai fazer isso, na terça você vai fazer isso, porque aí o colaborador não se perde. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer cada dia, entendeu? E isso ajuda muito, porque depois isso fica natural.
né? Mas no início, que ele não sabe, ele chega lá e fala, o que eu faço hoje? Ele não sabe. Então, assim, a gente fala muito desse playbook, que nada mais é do que um documento onde tem exatamente todos os processos da clínica. Então, por exemplo, ele precisa mandar uma confirmação de consulta. Tá, a regra é qual? 48 horas antes ou 24? No dia vai mandar um lembrete? Cadê esses scripts? Aí, no final, ele tem que mandar o quê? Uma outra mensagem para ver o NPS. O que é NPS? NPS é aquela famosa pergunta, né? De 0 a 10, quanto você indicaria para um amigo, familiar? E a gente consegue pegar muito no NPS, né? Quando a gente faz essa pergunta e deixa um campo de, você gostaria de deixar algum comentário e tal? Às vezes vem situações ali que você nem imaginava, que às vezes o paciente não gostou do teu atendimento, ou da jornada ali com a secretária e tudo mais. Né? Então tem essa mensagem de NPS, aí depois tem uma mensagem para saber como que foi, como que o paciente está, porque se ele fez algum tratamento, se ele precisa de alguma coisa e tudo mais. Aí depois de 30 dias a gente tem uma outra mensagem para saber. Então existem uma cadência, né, de mensagens que isso deveria existir para que essa profissional crie o quê? Um relacionamento com o paciente. E você acha que normalmente hoje a secretária entra, senta a bunda na cadeira, responde o WhatsApp... Quando responde, tá? Outra coisa. Hoje, até estava lendo hoje um estudo de manhã... uma notícia da Exame que falava que hoje as pessoas, elas toleram um atraso de WhatsApp de 20 minutos. Olha que loucura. A gente não sabe nada. Nada. Então, assim, quanto mais você demorar para responder, a chance de você conseguir a conversão desse paciente, cada vez ela diminui mais. E a gente chega, às vezes, em várias clínicas que não tem uma ferramenta ainda de WhatsApp, usa só o WhatsApp Business, que, assim, não recomendo. Porque você não tem segurança, né? Você não consegue extrair relatório, você não consegue ver quanto tempo as pessoas estão demorando, quem está esquecido, se bane o número, você tá perdido, tudo. Exatamente. E aí a gente pega a clínica, às vezes, assim, com 5 horas de espera para responder, 6 horas, um monte de gente perdido. Então, assim, as pessoas vão se tratar em outro lugar. Então, ela manda para você, ela manda para mim, ela manda para todo mundo. Quem responder mais rápido, quem fizer o melhor atendimento, ainda mais se vem do marketing digital. Porque quando é indicação, ainda até a pessoa releva, espera e tal. Mas quando não é, ela vai mandar para você, vai mandar para mim, vai mandar para várias outras pessoas. Então, esse primeiro atendimento precisa ser muito rápido, precisa ser humanizado, né? E eu vejo que não existe essa preocupação hoje, sabe? E às vezes o profissional ele não tá tendo sucesso, é um pequeno detalhe que ele precisa ajustar e não tá ajustando, né? E essa é até uma das perguntas que eu ia te fazer, Paty. A gente vê que o mercado da estética ele tá cada vez mais competitivo, né? Muito. Então, para se diferenciar do mercado, a gente precisa de algumas ações específicas. O que você daria de sugestão, antes de voltar lá para o terceiro pilar? O que você daria de sugestão? Hoje a gente está na época da experiência do paciente, né? Então, tudo que a gente vai, em todos os congressos e tudo mais, a gente fala muito dessa questão do paciente no centro, né? O cliente no centro. Então, a minha dica principal seria assim, tudo que você for criar de metodologia ou processo, você tem que pensar em como isso vai afetar o teu cliente. Então, assim, hoje a gente recebe muitos estímulos de muitos concorrentes, né, o tempo todo. Então, o que você vai fazer de diferente para esse cliente lembrar de você? Né? Então, um exemplo, você tem com certeza pacientes que te indicam. Você faz uma ação para esses pacientes que te indicam? Você manda um áudio agradecendo? Você manda um presente na casa dele? Você escreve uma mensagem ou manda um áudio? Coisas simples, mas que fazem a diferença. São detalhes que fazem a diferença. Né? Então, quando esse paciente vem para ser atendido por você, como que ele é recebido, né? Oferecem para ele um café, um bolo, algo especial ali da clínica. Quando ele sai já com um agendamento de um retorno, né, de uma próxima consulta, é enviado depois essa mensagem, no aniversário dele ligam para ele, né, se é um paciente, a gente gosta muito de fazer aquela curva ABC, né, então o A, aquele que gasta mais, o B gasta médio, o C que gasta pouco, e aí para a curva dos pacientes A, sempre no aniversário a gente vai dar um presente mais especial, né, vai dar um descontão de alguma coisa, né, vai mandar alguma coisa na casa dele. Então, assim, tudo que você puder fazer que é um cuidado, um a mais, um plus, você já vai sair na frente, sem dúvida, do teu concorrente, entendeu? Porque
vários, eles entram num piloto automático que eles só vão atendendo e não criam relacionamento. E as pessoas estão ausentes hoje disso. Muito tempo no celular, né? Só no Instagram. Essa coisa se perdeu muito. Então, as pessoas dão muito valor hoje para essas ações de relacionamento. E você tá falando uma coisa simples, né? Simples. Mandar um áudio, fazer uma ligação. Simples. Faz toda a diferença. Mas, assim, para isso, você tem que ter o processo lá na tua recepção de saber quem são essas pessoas que indicaram. Então, assim, a pessoa que liga na tua clínica nova, ela preenche uma planilha ou você coloca no sistema quem foi que indicou? A gente vai costurando, né, as coisas, porque é um processo que vai emendando o outro, né? Ele vai alimentando o outro. Então, assim, a sua recepcionista precisa ser organizada, ter um processo, por exemplo, de leads. Chegou um lead e ela veio de indicação. Você tem que ter lá um lugar, ou no seu sistema, ou numa planilha de Excel, com o nome dessa indicação. No final do mês, você vai juntar todos esses nomes e vai fazer uma ação com esses promotores da tua marca. Aí, a cada 3 meses, 6 meses, ou que seja, 1 ano, você vai juntar todos eles e vai fazer um café, um brunch, vai chamar, que são pessoas o quê? Que falam bem de você. E é mais barato fazer isso ou fazer tráfego pago, Paty? Mas não tenha dúvida que é fazer isso. Vou te trazer outra estatística. Você cuidar do teu cliente da base, que são os seus clientes já clientes, ele gasta e a conversão é 7 vezes maior do que o tráfego pago. 7 vezes maior. Por quê? Eles já te conhecem, já tem segurança no seu serviço, sabe o que você faz é bom. Então, é muito mais fácil você trabalhar essa base do que você focar no tráfego pago. Ai, Patrícia, então você está falando que não tem que focar... Não, obrigatoriamente você tem que fazer o tráfego pago, mas é uma outra questão. E é um outro trabalho, é um outro tempo de conversão e de compra, e que não vai gastar tanto que nem esse teu paciente que já te conhece. Então, assim, ele vem... assim, meio, conhecer, vai fazer um procedimento ou outro para ver se ele não vai ficar estranho, né? Então, ele vai aos poucos tateando você. Os que já te conhecem, ele já tem credibilidade. Então, se você falar para ele plantar a bananeira, ele vai fazer. Agora, o novo não. Então, é muito mais caro e muito mais difícil você vender para quem é de tráfego do que você trabalhar esses pacientes da base. Por isso que relacionamento é algo extremamente importante e a gente não olha para isso hoje. Os profissionais não olham para isso hoje, para a base atual. Isso, assim, acho que é o básico do momento que a gente precisa fazer, né? É o básico. Mas você acha que os profissionais têm focado mais em fazer tráfego ou cuidar da base deles? Quando ele chega lá para... Quando ele chega pra gente, ele não faz nenhum dos dois normalmente. Ou ele faz um marketing, mas assim, às vezes ele assim, eu tenho uma pessoa aqui interna que faz o marketing. Só que aí a pessoa faz tráfego, faz conteúdo, faz... Daquele jeito. Aí você pede, não tem relatório, não acompanha métricas. Aí ele grava quando dá, o conteúdo que dá. Então, não tem uma inteligência por trás. Isso é um ponto. É uma coisa legal. Só voltando aqui. Aí eu vou fazer um pitch aqui, hein? Pode fazer à vontade. Eu não sei se você viu, mas a gente lançou esse ano uma inteligência comercial da Destaque. Não vi. Que se chama Estratégia A. É um bot do WhatsApp que foi treinado por mim, né? Com todo o conhecimento de 15 anos de clínica, que ele ajuda os times comerciais em negociações, em objeções e tudo que tem a ver com comercial. Então, que legal. Então, assim, por exemplo, você tá com um paciente e ele não vai fechar porque ele falou que é caro. Aí você manda lá, estratégia, eu tô com um paciente assim, ele falou que não vai fechar por causa disso e disso. O que você sugere? Aí ela vai trazer pra você, olha, sugiro você ir por esse lado, fazer esse script, essa abordagem e tal. Muito você pode conversar por áudio com ele, e é tudo voltado pra área comercial. A gente, até na semana que vem, a gente vai fazer uma aula para mostrar mais como a inteligência artificial pode ajudar dentro do consultório. Então, vai ser essa aula? Já fala pra galera aí. Vai ser no Zoom. É uma aula que somente para 100 profissionais. A gente vai bem fechada. No dia 18. Vou participar, hein? Eu quero. Vou te mandar o link. Dia 18, quinta-feira que vem, às 20 horas. E eu vou dar, assim, várias dicas comerciais, né? O foco é vendas, né? E aí a gente vai mostrar como a estratégia otimiza esse processo. Então, assim, como ela pode ajudar. Então, ela não vai falar com o teu paciente, mas ela vai ajudar o seu time a responder o paciente melhor. Né? Então, é bem bacana. A gente fez um primeiro lançamento no início do ano, foi um sucesso. Aí, a gente agora fez várias melhorias nela. Ela já ouve áudio, recebe arquivo e tudo mais. E aí, a gente vai lançar. Porque assim, a gente tá vendo uma onda da inteligência artificial que a gente precisa entrar nesse mundo. Sim. E até o que eu tinha visto até hoje era você conectar a IA no WhatsApp da clínica.
É muito legal, acho que já adianta muita coisa, só que eu fico naquela pensando assim, como é que você vai fazer um follow-up dessa IA? Porque o paciente, ele entrou em contato, você respondeu ali ela respondeu ali pro seu paciente, o paciente marcou o horário, tudo bem. Matou, o paciente veio pra clínica, fez o procedimento. Mas ela não vai lembrar de fazer um follow-up depois. Então, o seu caso é uma pessoa que está ali pegando estratégias. Então, assim, eu acho muito legal. Assim, eu acho que essa tua, né, de falar com o paciente, assim, eu já vi que tem alguns modelos, mas ele vai também até a página 9, né? Vamos dizer assim, depois necessita do humano, né? Para dar continuidade. Aí você vai precisar de um CRM, vai precisar de outras ferramentas para fazer isso acontecer 100%. Eu até acho que daqui a um tempo isso vai evoluir também. Mas a minha ideia, quando eu criei a estratégia, eu queria ajudar as clínicas de fato. Então, assim, eu queria ajudar elas a negociarem melhor, a entenderem estratégias que elas nem chegam perto de pensar nisso. Ela ajuda a fazer campanha comercial. Então, legal. Você fala assim, eu quero agora, entrada da primavera, queria, por exemplo, fazer uma campanha específica do Ultraformer. Que sugestões você me dá? Ela vai te fazer algumas perguntas específicas e vai descer para você a campanha estruturada, com copy. Já assim, e como eu divulgo isso no e-mail? O texto do e-mail. E treinada por você, que tem contato com as maiores clínicas do Brasil. Muito legal, Paty. Muito legal. E assim, se tem um processo de turnover de funcionário de comercial, ela vai dar um super apoio. Exatamente. Primeiro dia, a pessoa tá vendendo já. Exatamente. Ela, junto, se a clínica tiver bonitinho, teu playbook ali do que precisa fazer, o passo a passo, que faz, né, cada dia da semana, e aí com ela ali ajudando, nossa, maravilhoso. O tempo diminui muito de treinamento, muito. E você tem uma pessoa treinada, né, para isso. E aí, eu acho que assim, a inteligência artificial a gente tem que se apoiar nela. Ela não vai fazer o trabalho, mas a gente tem que se apoiar porque ela ajuda muito, né? E eu sou fã, assim, eu até tô no 5º MBA aí agora da Exame de inteligência artificial. Porque é algo do futuro, é algo que a gente tem que estar dentro. Sabe, igual a gente falava assim, Instagram há 3 anos atrás, eu tenho que começar a postar. A inteligência artificial agora, assim, eu tenho que entender. Tem que saber, e eu tenho que usar pelo menos o básico para me ajudar, sabe? Então é muito essa linha. Tava me perguntando, Paty, essa semana inclusive a gente estava conversando sobre a inteligência artificial. Me perguntaram, William, você acha que a inteligência artificial vai roubar o trabalho dos humanos, algo assim? Meu pensamento é o seguinte, eu acho que vai diferenciar muito quem é bom de quem é ruim. Exatamente. Porque para você ficar no mercado de trabalho, você tem que ser muito bom. Você vai ter que controlar esse A. Ela tá fazendo ali o trabalho, mas você tá por trás controlando. Então, nossas secretárias, nossos comerciais vão cada vez ter que ser muito bons para se manter no mercado. Exato. Agora, quem faz corpo mole, não tá trabalhando direito, eu acho que esse funcionário, ele vai ficar muito evidente, exatamente, assim, porque a IA, ela é um apoio. Então, aquele funcionário que for inteligente e esperto e usar ela como apoio, ele vai, assim, deslanchar. E aquele que tem preguiça ou, enfim, não sabe nem, não quer nem aprender, né? E é tão fácil, mas às vezes não quer nem aprender, porque dá trabalho, ele, sem dúvida, vai ficando para trás. Sim. É igual o profissional que hoje não tá na rede social. Que aí é o nosso terceiro pilar, marketing. Bom, terceiro. E aqui na Destaque, a gente mudou esse formato do marketing há 6 meses. Porque assim, antes, se vinha um profissional e falava assim, eu quero só fazer tráfego pago. A gente fazia. Eu quero só fazer post. A gente fazia. Hoje a gente não faz. Por quê? Hoje, para entrar, por exemplo, pra gente pegar um cliente de marketing, ele obrigatoriamente precisa fazer um trabalho de posicionamento, que são 60 dias, que a gente faz um estudo, assim, mega ultra profundo. Até um depoimento essa semana a gente fez com um cliente novo de marketing, e ela, na primeira pergunta que a gente fez, ela começou a chorar. Por quê? A gente cava, assim, lá de trás do profissional para entender a essência, porque ele nem sabe, o profissional não sabe quem ele é, ele não sabe o que ele não consegue extrair o que é bom, ele não se enxerga, né? Então, a gente faz um trabalho muito profundo nisso, e aí analisa ele, faz todos os pilares da marca, a gente faz o manifesto dele, a gente cria logo, se for o nome da clínica ou o nome dele, a gente cria identidade visual, tudo. A gente faz um trabalho realmente de branding. Aí, um trabalho de 60 dias, e depois esse material que dá mais ou menos uns 90 slides, né, de material, é bem profundo, analisa concorrente, persona, tudo.
Aí ele bateu o martelo naquele material, então é isso que eu vou me comunicar, é isso que eu... Aí sim a gente inicia o trabalho das redes sociais, né? Então os posts, que basicamente hoje são vídeos, né? E não estáticos são alguns, e o tráfego pago, que precisa fazer. Então, para crescer base, né, para ter mais alcance, volume. Então, a gente mudou muito, foi a melhor coisa que a gente fez. Porque os trabalhos têm sido, assim, muito incríveis, sabe? E os médicos, e os dentistas, e os biomédicos têm ficado muito felizes com o resultado, porque a gente conseguiu pegar a essência deles e comunica exatamente o que eles precisam passar. Então, a gente está bem feliz, assim, com esse pilar novo, sabe? Que legal. Rodando desse jeito. E precisa ter, né? Precisa estar na rede social. A gente fala que às vezes, mas eu não gosto, eu tenho bloqueio. Mas tem que começar aos poucos. A correria. A gente tava conversando sobre isso ali, né? Tá corrido. Tem que fazer, né? Mas a gente, assim, eu coloco na minha agenda como se fosse reunião com o cliente. Então, assim, gravar vídeo, né? Eu também gosto. Mas precisa, né? É o nosso papel também, informar, passar informação. E desse profissional também. Então, precisa começar. Não consigo fazer 3 vezes por semana. Tá, começa com 2. Né? Vai começando aos poucos e aí você vai engajando, vai ter, o resultado vai aparecendo, né? Mas precisa começar, precisa ter constância, periodicidade, então E aparecendo, o profissional vai ficando feliz e vai querendo fazer mais, né, pai? Sem dúvida. Eu tenho alunos que a gente vai dar mentoria pra eles estão com o Instagram fechado. Então. Não tem Instagram, mas você não tem da clínica pelo menos? Não tem, e o seu pessoal tá fechado. Então, pessoal, entre pro Instagram é uma ferramenta que... ainda está um pouquinho gratuita. Lá na minha época era a maré é o mar limpo. Então eu postava lá atrás, Paty, assim, um story gerava 10 pacientes. Maravilhoso. Isso há 8 anos atrás. Agora a gente já não é mais assim. Não. Então, mas a gente ainda consegue uma captação. Sim. Então não esperem piorar a situação, o Instagram querer fechar mais para ter só tráfego pago. Que é o caminho, né? É o caminho. Eles estão nesse caminho já. É uma empresa, eles querem lucrar, né? E eles veem que, assim, hoje muitas empresas vivem pelo Instagram. É uma loucura, né? Se você pensar que uma década atrás isso não existia, né? Mas hoje funciona. Pode ser e-commerce, né, Paty? Não tem nem loja física. Não. Vende no Instagram e é isso. E faturam super, né? Então é um caminho assim sem volta, mas necessário, sabe, para fazer. Então o marketing é uma dor também, né, das clínicas. E aí porque isso eu preciso encher minha agenda, né? Preciso lotar a minha agenda. E aí tem um outro ponto que é assim, vou começar o tráfego, então mês que vem eu já tenho, não. Também não é assim. O marketing é uma construção. Então, você vai precisar criar vídeos para criar conexão. As pessoas precisam conectar com você. Para aí sim ela começar a considerar a passar com você. Então, é um processo. Em algumas especialidades, de até 1 ano de conversão de compras. Outras, menos. 3 meses, algo nessa linha. Mas, assim, não é uma coisa do dia para noite, sabe? Então, às vezes, o profissional também vem muito ansioso, querendo começar, e no primeiro mês ele já quer agenda cheia, né? Que também não funciona dessa forma, né? Mas precisa começar, porque é um trabalho que é construído, né? É que um tráfego feito sem um Instagram bonito, a pessoa vai entrar lá e vai embora, né? Vai embora. Então você tá gastando dinheiro à toa. Exatamente. Não vai ter um resultado efetivo. Ou nem bonito, sem conteúdo, né? Postando umas coisas assim, sem sentido, aleatório. Então, não faz sentido também. Dá pra pegar os cardzinhos lá, os packzinhos e sair postando também. Não dá. Não dá. Então, o terceiro pilar seria o marketing. Isso. E aí, a outra dor que a gente recebe dos médicos, que aí é o nosso 4º pilar, é a parte financeira, né? Então... Eu achei que você ia falar de primeira, viu? É a parte financeira. No meu caminho, dos meus alunos, normalmente eles só vêm buscar ajuda quando o financeiro tá todo abalado. Então, normalmente é primeiro lugar. Assim, o nosso primeiro lugar é gestão. É gestão / pessoas ali. Time que não tá rolando, pessoal que tá indo embora, né? Essa loucura da operação. Então, isso é o que mais é forte. Financeiro e marketing vem meio que junto depois, assim, porque são necessidades muito diferentes, né? O que a gente faz muito, tem feito muito, na verdade, esse ano, é viabilidade financeira de novos negócios. Então, assim, é um profissional que, por exemplo, acabou de se formar e quer abrir seu consultório, sua clínica. Então, a gente faz estudo de viabilidade financeira, né, para prever até 3 anos, se ele vai ter payback, se ele não vai ter, quanto ele vai precisar faturar, quanto ele vai precisar de pessoas, quanto vai ser esses custos fixos, para ele começar certo, né? E a gente fala que é um painel, ele sai dali com um painel que ele vai saber exatamente o que ele precisa fazer para dar certo. E ele não pode
não cumprir aquilo, porque senão vai dar errado, né? E aí a gente tá falando de números. Então, assim, de investimento, quanto que ele vai precisar fazer, quanto que vai retornar, se o negócio é viável, se não tem, a gente tem feito bastante viabilidade financeira. E o outro ponto é quando a gente precisa ajustar o setor mesmo financeiro. Então, assim, tem uma pessoa, às vezes, muito júnior, ou um financeiro saiu, e aí eles estão perdidos, quem ficou não era financeiro, aí eles já perderam um pouco ali a mão e tá tudo bagunçado, então a gente entra para refazer, muitas vezes implementar sistema, entender o que está sendo feito, criar as planilhas, os controles. Então, também depende muito, assim, a gente faz muito personalizado as coisas na Destaque, a gente não tem um pack, assim, de serviço e fala, toma. Tanto que para a gente mandar um orçamento, obrigatoriamente tem que ter uma reunião online mesmo, mas assim, um bate-papo comigo de 20 minutos, para eu entender o que essa pessoa quer. Aí a gente monta a proposta. Porque às vezes a gente não vai conseguir ajudar, ou às vezes a expectativa é diferente, né? Então a gente é bem transparente com relação a isso. E aí a gente monta essa proposta com o objetivo realmente da dor, sabe? E aí a gente tem também um lado de projetos especiais, que às vezes vem umas coisas muito específicas, assim, que os profissionais pedem ajuda. O que a gente não faz lá? Contabilidade jurídico. A gente tem parceiros para isso, mas a gente não tem isso internamente. Mas também, parte jurídica é uma dor, assim, que a gente vê de contrato, sabe? Eles fazem os procedimentos, mas não dão para o paciente assinar contrato, que é um risco enorme, gigante, né, enorme. Então, são muitas dores, sabe, na verdade. Eu tava vendo o Instagram de um advogado que eu acompanho, que é meu amigo, que é o Catani. Ele foca em profissionais de estética. Ele tava falando sobre um caso de uma paciente que processou o profissional porque ela teve um ETIP e ela não quis voltar para a clínica para tomar o Predsim para resolver o ETIP. Meu Deus. Que é um caso simples. ETIP é uma coisa que pode acontecer com o preenchedor. E o profissional só ganhou a causa porque no contrato estava escrito: para o sucesso do resultado, você precisa voltar para o retorno. E ela desmarcou o retorno. Então, ele só ganhou por isso, porque a gente tem leis muito tendenciosas, né? Para quem entra com processo. Então, se a gente não tiver muito bem respaldado, eu tenho certeza, Paty, isso que você está falando aí da galera que para iniciar a clínica, montar, tenho certeza que é muito nosso público. Que é o pessoal que está com 1 ano, 2 anos de formado, está pensando em montar a clínica. Não sabe para que caminho ir, né? Então isso é primordial. Né? Não, e assim, eu falo, eu fico tão feliz quando a gente recebe esse tipo de profissional, porque ele quer começar da maneira certa, assim, porque a gente pega tanta coisa que começou de qualquer jeito, porque teve que começar, né, e faz parte, e aí tem que arrumar muita coisa, assim, aí já levou muito prejuízo, foi muita bagunça, muita desorganização. A tendência é ele chegar, fazer uma reunião com a Paty e falar: ai, não, é muito caro, vou começar sozinho. Começa sozinho, bagunça tudo e fala: Paty, me ajuda. Tem isso também. Acho que tem de tudo, assim, sabe? E até a gente tá falando, né? Assim, eu acho que tem vários profissionais no mercado que fazem isso, muitos bons, outros nem tanto, assim. Sim. Então, acho que as pessoas têm que saber também escolher, tem que ter um match, sabe? Assim, de perfil, um bom senso e tal, entender o histórico dessa pessoa, né, com quem ela já trabalhou, com quem não, né, pedir indicação. Eu sempre nas minhas reuniões eu falo: se você quiser eu te passo 2, 3, 4, 5 nomes pra você ligar, bater um papo e tal, porque acho que isso também fortalece, sabe, é importante, né, ver profissionais que também passaram por esse processo com a gente, tiveram um resultado bacana, sabe. Então, assim, acho que procurar pessoas certas, assim como... É hora de voo, né, Paty? É hora de voo. Quanto você já trabalhou naquilo? Nossa, Que aí você sabe o que tá fazendo, né? Não é um aventureiro que tá iniciando na área. Sim, são 15 anos, né? Batendo muita cabeça. Tem bastante hora de voo aí pra... tem bastante. E, Paty, você atende, eu sei que você atende clínicas aí. Se você pode falar, qual que é o topo de faturamentos de clínicas que você tem, assim? Hoje a clínica que a gente atende que mais fatura, ela fatura uma média de 2,6 milhões por mês. Cara, 2,6 milhões por mês, pessoal. Isso aí é uma grana, hein? E quando a gente começou o projeto com ela faturava 300 mil. Olha isso. 7 anos atrás. É o nosso cliente, um dos nossos clientes mais antigos. É o case mais incrível, assim. Que legal. E o que você acha que foi a grande mudança da clínica para ela faturar, Paty? Acho que ali foram vários pontos. O primeiro é que o profissional estava muito aberto a ouvir e saber que ele precisava mudar praticamente tudo, assim. Ele era um profissional que era ele, tinha um outro profissional junto com ele técnico e uma esteticista.
E ele tinha um sonho, né? Mas não... É um profissional de sonho. Era um profissional em sonho, mas assim, ele não condizia, né? A estrutura e tudo mais. Então, a gente teve que refazer, primeira coisa, criar o time, né? Criar o time, cada um no seu lugar, aí colocar as regras de cada um, tudo mais. Aí, contrato marketing, trabalho e posicionamento, começa a aparecer nas redes sociais, dentro, internamente, a gente começou a fazer muitos processos de relacionamento com o paciente, que isso, assim, que é olhar para a base, né? Programas de indicação, onde o paciente indicava e ele trazia, ele ganhava coisas. Então, assim, a gente acabou que tem vários vendedores na rua, né? Porque você estimula ele a indicar pessoas e aí sempre que vem alguém dele, ele ganha alguma coisa, ganha procedimento da clínica e tal. Então, foram várias questões ali que a gente ensinou muito o profissional a montar um plano de tratamento, que isso foi um ponto bem legal, porque assim, normalmente, como você falou, o profissional tem medo quando sai da faculdade de vender. Vende o gosto dele, né? Ou assim, a pessoa veio e falou assim, eu vim porque eu quis fazer uma toxina. E aí o profissional só vende a toxina. Não faz uma avaliação, não pergunta, não fala, olha, deixa eu fazer uma avaliação global, deixa eu te mostrar, que legal que você quer fazer a toxina, mas olha, para o seu caso, o que eu indicaria? Indicaria você começar a trabalhar a estrutura de base com um Traformer, depois a gente faria isso. Não cria um plano de tratamento. Então, a gente trabalhou muito isso com os médicos lá, e tinha biomédico também, e eles não sabiam vender. Eles vendiam só o que o cliente vinha procurar. E eles começaram a aprender a montar um plano de tratamento. Então, eles começaram a vender planos de médio e de longo prazo. Então, o faturamento, em 6 meses, triplicou. Porque ele começou a entender o paciente como um 360 e não só como aquela dor. Que, às vezes, nem era o que ele precisava. Entendeu? Às vezes, assim, não era a toxina que ele precisava de outro procedimento. Então, foram vários pontos, assim, e eles... Como dinheiro de mesa, né? Tava o dinheiro na mesa ali, que você não falava. E assim, se ele não faz lá, né? Se ele não faz com você, com certeza ele vai fazer em algum lugar. Né? Porque as pessoas transitam em muitos lugares, né? E aí alguém vai virar pra ele e falar assim, por que você não faz um preenche? Por que você não põe queixo? Nossa, se colocasse queixo ia dar uma diferença tão grande em você. Tipo, sabe? Então, começar a ter esse olhar e não pensar que isso você tá sendo um vendedor. Né? Você tá ali olhando pro cliente, porque muitas vezes, né, no teu segmento principalmente, você quer demonstrar beleza, né? Você quer que a pessoa fique bem, né, natural e etc. E como é que você passa isso, né? Montando um plano, mostrando, e não só trabalhando na percepção. A gente vê muito acontecer assim dos clientes falarem, eu quero ficar igual, eu quero a boca da Sabrina Sato, eu quero não sei o quê. Mas às vezes pra ela não vai funcionar. E aí você vai ter que explicar e vai falar, seria legal eu você fazer isso e aquilo. Então, é saber ter fazer esse assessment, né, que a gente fala, assim, bem profundo, sabe? Eu acho que é um treinamento também bem interessante para você conseguir montar um plano de tratamento inteligente. Tratar global, né, o rosto do paciente, global. Não só o pontual. E eu não falo nem só o rosto, porque às vezes você vai para um bioestimulador no corpo, você entendeu? Tudo bem que aí já é um nível a mais, né? Mas olhar o global, sabe? E não olhar só aquela queixa, assim. E às vezes o paciente nem sabe que tem aquilo, né, Paty? Você falou, por exemplo, uma dor no bumbum. O paciente veio fazer toxina no rosto, ele jamais vai imaginar. Exato. E só de você tocar no assunto, já ficou na pulguinha atrás da orelha. A hora que ele precisar, ele vai lembrar de você. E eu acho que tem que ser tudo muito natural, sabe? Porque às vezes você fala assim, você tem uma outra queixa? Você tem queixa de flacidez no abdômen, sabe assim, você provocar isso. Porque se você também não pergunta, ele não vai te falar. Porque ele nem sabe que você de repente faz isso, né? Então, eu acho que isso tem que ser muito natural, né? Mas é dessa maneira que você vai conseguindo extrair também do paciente o que incomoda. Sim. Né? E aí você vai montando um plano de tratamento. Sim. Então isso é super importante fazer. Super, super, super. E às vezes não acontece, né? Isso é uma dica de ouro que você acha que fez essa clínica sair dos 300 e ajudou, né? Claro que tem um complemento. Não, sem dúvida, isso foi um ponto bem importante. Saber montar um plano de tratamento eficiente, né? Olhando como um todo. Mas foi tudo isso, né? Aí a gente contratou uma pessoa específica de vendas. Então, assim, o profissional terminava, ela ia lá, ela fechava
Porque, né, o calor da emoção, né? O profissional não deve passar preço, quem deve passar preço é uma pessoa de vendas. Até porque, depois, se ela não fecha aquele orçamento, é ela que vai acompanhar depois. Porque o profissional não vai conseguir acompanhar. Não vai, ele é impossível. Ele vai estar focado nos atendimentos. Então, tem que ter alguém que olhe para isso, né? E a parte comercial é o coração da clínica. Né? Se não entra dinheiro... Como paga as contas? Sim. Eu acho que tem 2 setores que tem que estar funcionando em pleno funcionamento, né, Paty? Que é a entrega técnica e a venda, né? O comercial e a entrega técnica. Perfeito. É isso, porque também, né, ter essa entrega técnica ruim é complexo, né? Eu acho que do restante, até assim, a secretária deu uma deslizadinha, é péssimo, horrível, a gente não aceita isso, mas eu acho que o paciente até releva um pouquinho. Agora, erro técnico. Ou falha na venda, o paciente não volta, né? Erro técnico é bem importante, né? Lógico. E a venda, eu acho que até mais, assim, para ser uma venda natural, não ser aquela coisa vendedor, né? A gente nem fala que a gente tem vendedor, são consultores, né? Tanto que quando a gente vai abrir essa vaga, a gente chama de consultor de vendas e não vendedor, porque a gente não empurra, a gente não vende, a gente faz uma consultoria, né? Daquilo. Então, que bacana que o doutor te passou esse plano, que incrível. Então, usa muito emocional, né? Como essa pessoa tem que ser muito boa de relacionamento, né? Porque, assim, se ela descobre que essa paciente, de repente, tem uma meta, um evento, ela vai cutucar aquilo como dor. Imagina você pronta para o evento, pronta para sua viagem e tal. Então, você usa o emocional. E o ideal é que realmente isso seja na hora, né? A gente pega muitas clínicas que passam o orçamento, depois o paciente vai embora e manda tipo um PDF. Eu quero morrer quando eu pego isso. Por quê? Não tem conversão. É frio, a pessoa não abre o PDF, ela esquece, não tem ninguém explicando, não pode fazer isso. Então, assim, são vários pontos, né, detalhes que fazem diferença num faturamento. Se a pessoa vai lá embaixo só no 50 mil, nossa, nem olha o que tem, né? Só olha o valor. Exato, entendeu? E às vezes assusta, né? E às vezes tá misturado ali face com corpo, ou coisas que nem era prioridade dela, com coisas que ela poderia fazer depois. Várias coisas erradas. Também, Paty, que eu vejo, porque, por exemplo, o paciente ele veio para fazer somatoxina, acho que é o 2 viés. Que eu também concordo muito dessa questão de você fazer o planejamento global e acho de extrema importância. Só que você tem que ter o tino, o bom senso, de não ir lá e entregar na mão da pessoa um orçamento de 80 mil. Se a pessoa veio só fazer o botox. Sim, sem dúvida. Então tem que tentar entender, né? Sem dúvida. O processo. Principalmente paciente de primeira vez. Paciente de primeira vez tem que ter muito cuidado para não assustar, né? Então tem que ter realmente um bom senso, e às vezes é difícil ter esse bom senso no início, né? Então, assim, e começando com não só com a toxina, como você falou, mas então, vou colocar uma toxina e uma seringa, um exemplo. E aí você vai, né? É um treino, né? É um exercício. Mas nunca ficar só naquilo que o paciente pede, né? E ter também essa noção, se o paciente às vezes pede alguma coisa que você acha que não é o melhor para ele, você conseguir conversar e falar que seria melhor ele começar por isso, por conta disso, porque vai sustentar, porque vai... Então, sabe, mostrar segurança, porque quando você faz isso também, você mostra segurança, você fala, pô, que bacana, não tinha pensado nisso, né? Eu nem sabia que isso existia, muitas vezes, né? Então, assim, eu acho que é muito... A gente tá com a mídia hoje bombando isso, né? Todo mundo fazendo tudo, né? Várias questões. Então, as pessoas chegam aqui, às vezes, querendo uma situação que não se aplica para ela, né? E aí você vai ter que ter todo um jogo de cintura ali para explicar, para indicar. Então, acho que isso é algo bem... E quando você acerta algo que a pessoa nem sabia que incomodava ela te deu, nossa, né? Aí virou seu... Acabou. Você virou Deus, né? E, Paty, além disso, você, então, cuida de clínicas aí de mais de 2 milhões de faturamento. Mas tenho certeza que muitas pessoas acabam ficando intimidadas, que, ai meu Deus, eu não vou procurar ela porque ela cuida só de clínicas grandes. Não, esse é só que você falou, o seu maior. Então, fala aí das clínicas menores, assim. A gente tem muita clínica que fatura 60 mil, 50 mil, 100 mil, tá? Então, a gente tem diferentes escopos aqui dentro da Destaque. Depende, como eu falei, depende muito do tipo de proposta. Então, assim, nessas clínicas maiores, eu tenho mais pessoas alocadas para trabalhar, porque exige mais, né? Nas clínicas menores, a gente tem um escopo mais reduzido, porque também exige menos, né? No sentido de processos e tudo mais. Então, a gente tem, assim, clientes que só fazem o marketing, tem clientes que fazem os 4 pilares, tem cliente que tem um contrato fixo com a gente só pra fazer recrutamento.
investimento, outro faz, por exemplo, só o projeto de viabilidade. Então, cada projeto, a gente fala que cada projeto é único. E todos os clientes são tratados igualmente da mesma forma. Assim, a gente ama trabalhar. Hoje na Destaque, eu tenho 16 pessoas, né? E essas 16 pessoas, elas só trabalham com esse nicho da saúde. Então, elas têm essa cabeça, né? Já sabem o que pode, o que não pode, o que acontece. Já são os meus gestores, tanto financeiro quanto de consultoria. Eles são gestores de clínicas, né? Já foram gestores de clínicas, de grandes clínicas. Então, tem uma cabeça, assim, muito parecida com a minha, né? E eu vou exercitando isso com eles também, semana a semana, nas nossas reuniões. Então, assim, não se acanhem. A gente atende todos com muito amor. Se o seu sonho é faturar mais de R$1 milhão, vai em alguém que atua com quem ganha 30 mil e sabe o que faz quem ganha 2 milhões. Aí você vai conseguir alcançar com muita facilidade. Não, sem dúvida, assim. E assim, é muito engraçado, porque a gente olha, e aí você, assim, já sabe, né? Você fala, cara, esse aqui seria legal, esse caminho. E é muito legal quando o profissional tá aberto, sabe? Porque a consultoria, sempre falo assim, a gente nega clientes, tá? Porque às vezes a gente vê que eles não estão prontos para o momento da consultoria. Porque a consultoria é um momento de mão dupla. Porque a gente vai pedir situações e eles vão precisar cumprir as tarefas. Então, assim, precisa ter um tempo para isso, né? Se é o profissional que vai tocar, ele precisa se dedicar, né, algumas horas na semana para isso, né? Ou ter um braço direito, um gestor, né? A secretária vai depender muito do tipo, mas, assim, alguém que possa tocar, porque senão se perde o processo. E aí, poxa, todo investimento feito não vai ser bem aproveitado. Então, a gente já falou, você vai se arrumar, se organizar, daqui a 6 meses você volta, né? Porque senão vai ser frustrante para os dois lados, né? Vai ter reclamação só, né? E aí pra gente é péssimo também, porque não anda, né? E a gente gosta de entregar as coisas, e aí não anda, você pede, aí não volta. E você não pode fazer se você não tem essa devolutiva, né? Ou a gente faz e aí manda pra aprovação. Aí demora, assim, 1 mês pra aprovar. Aí perde, sabe? Dá uma brochada, assim, no processo, né? Então, tem que ter tem que estar disponível. Eu falo que tem que estar disponível de tempo e de coração aberto, assim. Porque a gente é bem duro, não no sentido de... Mas, assim, a gente é bem direto ao ponto. Então, a gente vai fazer um raio-x e a gente vai falar tudo o que precisa. Doa o que doer, entendeu? Então, por quê? Porque a gente quer evoluir. Então, tem algumas situações no início que a gente já vê que de cara não vai dar certo. A gente fala, olha, vamos precisar fazer isso, trocar isso. Então, está aberto a mudanças, porque a consultoria também exige isso. E normalmente o insucesso, ele tá na dor, né? É naquilo que você não quer mudar. Então, dói um pouquinho, mas vale a pena. Você falou tudo, o insucesso tá na dor. Vale a pena. Então, Paty, se fosse determinar aqui, a gente teve de pilares a questão da dificuldade de contratar pessoas, a gestão, o marketing e o financeiro. Seriam os 4 principais pilares, as principais dores que os profissionais sentem nas clínicas. E se fosse, você já deu um monte de insight legal aí, mas se fosse para listar algumas coisas que você falaria para quem não está conseguindo ter sucesso, e... qual o erro mais comum que essas pessoas têm? Chega lá na sua empresa e fala assim, Paty, não estou conseguindo ter sucesso, você vai fazer uma análise, quais são os erros mais comuns? O que você listaria? Então, acho que antes de entrar nisso, assim, acho que o primeiro ponto é não pedir ajuda, né? Quando detectar que realmente as coisas estão desandando. Então, assim, pede ajuda logo. Né? Procura um especialista, procura um mentor, né? Alguém que possa te direcionar, porque o olhar de fora é muito valioso para o profissional que já está ali enlouquecido com o dia a dia dele, né? Ele não consegue enxergar. Então, assim, ter alguém, ter um mentor, ter alguém junto, olhando, faz muita diferença. Porque te dá insights, você fala, nossa, como que eu nunca pensei nisso? E, assim, às vezes coisas bestas, assim, sabe? Pequenas. E faz muita diferença. E aí, quando a gente vai fazer esse diagnóstico, que sempre a gente começa pelo diagnóstico, né? Na consultoria, quando a casa é gestão ou financeiro. O que a gente mais, inicialmente, assim, né? Pessoas. O primeiro ponto, assim, pessoas nos lugares errados. Normalmente uma pessoa com muita função e ela não consegue desempenhar nem 50%. Então, só aí a gente já tem uma perda de produtividade, de faturamento enorme.
Porque eu não tenho ninguém olhando para... Eu tenho uma pessoa que olha para um pouquinho para cada setor e ninguém olhando para o todo e ninguém olhando para o resultado. Isso é um ponto. Outra coisa, eles não têm KPIs, né? Então, assim, eles não mensuram nada no final do mês. Então, não tem relatório. Aí você pergunta assim, qual é o seu ticket médio? Não sei. Quantos pacientes você atendeu? Não sei. Quais os procedimentos você mais vende? Não sei. Qual o lucro dos seus procedimentos? Estão acima da margem adequada? Nossa, não tenho nem ideia. Então, assim, não olham os KPIs, né? Os indicadores de resultado. Então, a gente ajuda muito nisso. Porque quando a gente olha os resultados, a gente sabe se está indo bem, se não está, para que caminho a gente tem que ir. Então, esse é um ponto que a gente detecta também logo. E falta de processos estabelecidos. Então, assim, eles não têm playbook normalmente, né? Cada um faz... Porque, assim, como um profissional não tem esse conhecimento também, ele não sabe fazer. Então, ele vai no feeling dele. É assim, você tem que confirmar as consultas. Tá, ela vai fazer do jeito dela. Entendeu? Então, assim, não tem regra, não tem processo. E aí, tudo isso é uma bola de neve, né? Porque você tem uma hora que você não consegue mais saber o que fazer, porque tá tudo errado, né? E você não tem controle. E aí as pessoas não ficam, mas porque você não estimula elas a ficar, porque não é organizado. Então, é uma mistura de coisas, sabe? Mas eu acho que esses seriam os pontos mais alarmantes, assim. E eu acho que uma conclusão do que eu escuto em relação a tudo isso, Paty, na minha visão profissional, óbvio, é a gente ir seguindo as coisas sem saber fazer, fazendo de qualquer jeito, pela intuição, e sem contratar um profissional que saiba fazer pra gente. Não pede ajuda. Então, eu acho que, assim, uma dica que eu dou, um conselho que eu dou aí pra quem tá começando e quer se desenvolver, ou quem chegou num teto, limite, não tá conseguindo ultrapassar aquilo de alguma forma, é assim, contrate quem sabe. Porque a gente tem tanta equipe, tem tantas empresas que nos ajudam a passar de fase, e a gente não sabe, se a gente tá esbarrando é que a gente não sabe fazer. E pra gente parar, pra estudar marketing, gente, isso não dá tempo. Nossa correria é muito grande. Então, contrate quem sabe fazer. É o melhor caminho. E eu falo que, assim, vocês têm que estar focados no paciente, né? Então, assim, desenvolver protocolos, né? Desenvolver tudo que afeta o paciente ali, de fato, na parte técnica. Trazer novidades pra clínica, né? Tudo que tá chegando, as pessoas estão ávidas por novidades. Então, vocês têm que estar antenados nisso. Então, assim, deixar a gestão com quem entende de gestão, né? E a parte técnica para vocês explodirem nessa parte e criar cada vez coisas melhores, né? Sim. Mas a gente entende que isso é uma resistência ainda, acho que muito por conta do investimento, ou até mesmo por não saber se vai dar certo, por não conhecer, mas é super importante. Mas um exemplo claro que a gente já teve aqui, você investiu uma quantia, não vai nem ser comparável com você sair de 300 mil de faturamento para 2 milhões e 500, 700. Então, a gente economiza um valor e deixa de ganhar um muito maior. Não tenha dúvida. Então, mas tem que ter essa visão, né? É trabalhar essa visão do longo prazo, né? Dá medo, mas o que não dá medo, né? É pensar realmente no que você quer colher lá na frente, né? E aí, você precisa plantar agora, né? É um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Os desafios estão aí para ser encarados. Mesmo. É isso aí. Paty, e para você já cuidou de mais de 250 clínicas, né? Já impactou. É muita coisa, é muita gente. É um propósito muito grande, porque você vê as pessoas saindo ali do basiquinho para prosperar. Eu acho que é muito gostoso, né? A gente trabalha pela rentabilidade financeira, é óbvio. Mas eu acho que sentir que você está ajudando alguém a alavancar é um propósito maior, né? Nossa, é muito gratificante. O que é destaque para você em relação a isso? Nossa, destaque é meu terceiro filho, né? Assim, eu amo o meu trabalho, sempre amei meu trabalho, assim. E graças a Deus, assim, hoje eu sou uma das referências, né, nessa área. Nós trabalhamos de uma maneira muito séria, né? Então, assim, a gente vai muito profunda, a gente tem uma entrega muito profunda, sabe, William? Assim, a gente se entrega mesmo nos projetos. E a gente não pega vários projetos ao mesmo tempo, a gente termina um projeto para pegar outro. Então, tem um número ali que a gente tem por mês, por trimestre, que a gente pega para entregar realmente o melhor.
sabe? Então, o destaque, assim, é meu filho, que eu cuido com muito carinho, né? Escolho a dedo as pessoas que trabalham comigo, assim, a dedo mesmo, assim. Eu tô em todos os projetos, né? Eu não sou operacional deles, né? Eu fico mais na estratégia, mas estou em todos os grupos do WhatsApp, de todos os clientes, sei de tudo que acontece, porque para mim é muito importante, sabe? Então, eu amo o que eu faço, né? É maravilhoso e gratificante você ver o crescimento, você ver a ajuda, na tristeza, na alegria, porque assim, a gente pega muitas situações nas consultorias, muitas, assim, muitas. E às vezes de sentar, médico chorar, né, dentista chorar, e falar, me ajuda, tá? Então, assim, é profundo, sabe, o trabalho. Então, eu amo o que eu faço, né, e cada vez mais a gente tá também de olho no que tá aí de novidade, para trazer para dentro, para poder ajudar, que nem agora a inteligência artificial, né? E não é à toa que tá 15 anos no mercado, né? Inovando cada dia mais. Não, é incrível. Eu sou muito grata, assim. Que legal. Dá pra ver. Você falando, dá pra ver o quanto você gosta. Eu amo. E, Paty, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, que ficou pra fora? Você acha que conseguiu dar? Acho que foi bastante coisa, né? Acho que foi bastante coisa. Eu acho que, assim, é muita informação, né? E para quem tá começando, assim, fala, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Mas acho que é dar o primeiro passo, né? Então, assim, qual é a tua prioridade hoje, né? E é uma coisa que eu falo com o meu time. Eu falo, gente, a gente tem que ter listas de prioridades. Se você vai fazer no post-it, no caderno, na agenda, no N-Do, no Trello, onde for, né? Assim, qual é a tua prioridade 0, a 1, a 2 e a 3, né? E aí, no que for 0, não deixa para amanhã, tem que ser hoje, né? A 1, você pode esperar lá 24 horas ou 48 horas, você vai pôr as regras da tua prioridade. Mas siga essas prioridades, não deixa passar. Porque às vezes a gente deixa passar e aí a gente se perde, fica muito distante, a gente perdeu o timing, né? Então, ter esse planejamento individual é muito importante para você conseguir também alcançar suas metas, né? Então, tem que às vezes superar um obstáculo, superar um medo, mas é ir atrás do teu propósito, né? E eu sempre falo, às vezes a gente nem sabe qual é o nosso propósito. Então, vamos buscar, vamos olhar para dentro, né? Vamos entender e, a partir disso, começar, né? Porque quando a gente faz com amor o que a gente gosta, quando a gente faz com propósito, tudo fica muito mais claro, né? E as coisas vêm, as coisas prosperam, né? É aquela história, né? Trabalhe com o que você ama e você não trabalhar um dia só da vida. É isso. É muito clara essa mensagem. É. E, bom, Paty, queria agradecer demais. Obrigada. Você é corrida. Mais uma vez, assim, um carinho gigantesco em ter você aqui. Amei. Gosto muito de você como pessoa. A gente se conheceu há uns 3 anos atrás, né? Uns 3 anos, eu acho. Desde então, eu vejo o quanto você é esforçada, dedicada, faz um trabalho incrível, trabalhadora, super honesta. Então, assim, isso é muito legal. Apesar de a gente não ter um contato diário. Cada um na sua loucura. Cada um na sua loucura. Mas eu amei, viu? Amei muito, você. muito. Obrigado, viu? Obrigada a você. Bom, pessoal, ficamos aqui então. Vou deixar os contatos da Paty aqui para que vocês consigam entrar em contato. E uma dica que eu dou para vocês em relação a todo esse papo que a gente teve comece de algum lugar. Se você sente que você precisa montar uma clínica, ou se você nem tem uma clínica, mas está atendendo na clínica de um colega, comece a atender, comece a fazer a sua vida prosperar de forma geral. Alguns assuntos aqui que ela falou que é em comum com as clínicas de sucesso que prosperam, é o Instagram. Então, começa a fazer um videozinho amador mesmo, você com seu celular lá na sua clínica, começa a organizar um pouquinho mais seus pacientes, seus follow-up. Assim você vai acumulando dinheiro, vai acumulando informação, e aí depois começa a contratar pessoas, como a Paty, por exemplo, que são específicas para ajudar você a romper a barreira e ter o sucesso profissional. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.